Então vamos dar início ao evento, segunda palestra do nosso evento, Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. E hoje nós temos aqui, como me ajudando, né? Nós vamos tocar esse evento, o Thiago. Thiago, quer dar um alô para todo mundo? Oi, pessoal, tudo bem? Eu fui o palestrante na semana passada e me comprometi aqui com a professora de acompanhar algumas palestras aqui com ela também. Sejam todos bem-vindos e estamos aí. Para quem não esteve semana passada, meu nome é Patrícia Marcondes, eu sou coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univap e nós vamos falar hoje com a Ana Paula Lemes. Ela vai trazer para a gente uma palestra muito importante sobre o papel do engenheiro biomédico clínica na pandemia, nessa confusão que teve, né, Ana? Ana, eu vou deixar livre para você se apresentar e falar com a gente. A palavra é toda sua. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, foi assim uma honra muito grande, eu tenho um carinho muito grande, né, pela Univap, onde eu me formei. Eu, junto aí com o colega Thiago, somos da terceira turma de graduação da Engenharia Biomédica. Hoje, inclusive, já tem outros locais com graduação, já tem mais de 20 locais, mas na nossa época nós éramos o único. Aí, posteriormente, depois teve um outro, mas praticamente a gente era o único. Então, assim, cresceu bastante a área da engenharia biomédica. Eu fico, assim, muito contente, muito feliz. Eu sou graduada em engenharia biomédica na Univap. Posteriormente, eu fiz especialização em informática de saúde. E mais, por final, eu fiz MBA em gestão de saúde pela FGV. Eu atuei na área de diagnóstico por imagem, inclusive em São José dos Campos, durante 4 anos. E depois eu fui atuar um pouco em Mogi das Cruzes, já na área de engenharia clínica, 2 anos atuando. E depois disso eu recebi um convite que foi para atuar em Manaus, num hospital que é modalidade PPP. Inclusive, isso foi em 2014. 2014 não tinha apenas 2 engenheiros biomédicos e não tinha praticamente engenheiro clínico. E aí a empresa me contratou e me chamou para atuar aqui. Eu vim, gostei da cidade de Manaus. É calor, mas é uma cidade muito gostosa, tem um rio maravilhoso. Olha, o encontro das águas é lindo, tem muita coisa boa. Mas o calor é bastante, isso sem dúvida. Principalmente nesse período agora, né? Que é agosto, setembro, bate bem altas temperaturas. E, posteriormente, eu fiquei 4 anos atuando, e aí, depois disso, eu recebi um convite para atuar na Secretaria de Saúde e na direção-presidência de uma fundação de oncologia, que foi um grande desafio, foram 2 anos, mas foi muito bom. E o que eu posso dizer, assim, por que eu contei já um pouquinho dessa jornada, o que me ajudou muito, por exemplo, principalmente, né, em todos esses desafios tão diferentes. O que me ajudou bastante foi já a formação de base, a graduação. O Thiago sabe, né, Thiago? O professor perguntava para a gente o que a gente fazia da meia-noite às 6, e geralmente a gente ouvia muito se vira nos 30. Então, tudo isso nos ajuda. E também o formato de você... esse misto, né, dentro da graduação da engenharia biomédica, a saúde atua de um jeito diferente, como também ministra suas aulas e ensina de um jeito diferente, da exatas, da administração, por exemplo. Então, assim, esse misto de você já ir atuando com vários tipos de profissionais, isso também te dá esse leque, já te ajuda a ingressar numa carreira com muito mais desenvoltura. Então, isso, assim, foi muito, muito positivo. Agora, claro, é enfrentar os desafios, né? Isso, sem dúvida nenhuma. De vez em quando aparecem uns jacarés, umas cobras, uns bichos preguiça, mas tranquilo, a gente enfrenta. Bom, Patrícia, eu tenho algumas
coisas que eu gostaria até de... Eu acho que você iria falar, mas eu gostaria de falar algumas coisas com ela. Se fosse eu e a Ana Paula, que as conversas iam durar horas, a gente ficar conversando muito tempo. Mas, primeiro, Ana Paula, a Patrícia também solicitou isso para mim. Quando a gente for citar alguns termos técnicos, explicar eles, porque às vezes tem pessoas que não sabem. Por exemplo, pessoal, PPP é parceria público-privada, que é onde no Brasil a gente tem a situação onde o governo junto com algumas organizações para administrar um hospital público. Isso acontece porque o governo não tem perna para administrar aquele hospital que constrói. É até fácil para o governo construir um hospital. O difícil é manter, essa é a minha opinião. Então, ele faz algumas parcerias com algumas empresas, ou ONGs, ou empresas privadas, e a gente denomina de PPP. Ana Paula, você também esqueceu de citar a comida aí em Manaus, que é muito boa, né? Bom, você saboreia o tambaqui e não sai mais daqui. Bom, eu cito sempre para os meus alunos, eu cito você em algumas aulas. Em 2 casos eu cito o seu exemplo. O primeiro exemplo é com relação ao engenheiro biomédico, que não é o foco aqui, mas eu só estou citando, é um engenheiro biomédico no foco da diagnóstico por imagem, o processamento de imagens. Eu falo que tem gente que trabalha aqui nessa área, e assim, muitos me perguntam, é mesmo? Eu falei, sim, tem alguns exemplos, não só a Ana Paula, tem alguns outros profissionais de engenharia biomédica que estão atuando nessa área, sim, que não é o foco aqui, mas só para quem me questionou se está vendo essa live, ela é um exemplo disso. Agora, eu gostaria de saber um ponto, por exemplo, isso sim, agora começam as minhas dúvidas, com relação, por exemplo, um engenheiro biomédico na área política, por exemplo. Política, sim, na secretaria de um estado, na secretaria municipal, que você citou, que você foi, eu acho muito interessante. E eu gostaria de entender, porque, assim, é um meio que eu vejo que é bem dominado por médicos. Aí, para você citar, eu sou um engenheiro, no meio nesse meio, já meio que onde tem muitos médicos, e não é obrigatório ser médico, pode ser fisioterapeuta, enfermeiro, engenheiro, biomédico, que tem graduação e pode atender na área de saúde. Eu me considero um profissional de saúde. E eu acho que todo engenheiro biomédico é um profissional de saúde. Então, eu não vejo problema, mas eu queria saber como é que foi as dificuldades, como que você conseguiu, se você pode explicar para a gente aqui. Bom, eu sempre procurei, né, o Thiago foi meu colega aí de graduação, então assim, eu sempre me procurei desenvolver muito. Então, sempre procurei com essa questão da postura, isso também tudo faz parte, né? Então, sempre me procurei desenvolver questão de tratamento com as pessoas, relacionamento com as pessoas. Quando eu iniciei a carreira, o engenheiro por si, às vezes tem muita dificuldade de relacionamento. Eu tive, né, muita dificuldade de relacionamento. Na graduação, inclusive, também tive. Então, eu fui ler, fui estudar muito sobre isso, porque o que eu quero dizer? Eu percebi muito que eu queria muito ir para a área realmente de liderança. Eu queria fazer gestão. E gestão é você atuar quase que 80% com pessoas do seu tempo. Então, eu fui muito desenvolvendo nessa área. Isso já ajudou bastante. Um pouco também que ajudou, Thiago, como você mesmo disse, até peço desculpa não ter explicado, mas eu fui para atuar do lado da concessão, que é o que a gente chama de bata cinza, né? Um projeto público-privado, ele pode ser parcial ou full. Full seria todos os serviços, tanto assistencial quanto de apoio, com a concessionária, que seria a parte privada, né? E o público fica com a parte de fazer gestão de fiscalização. E colocar metas e verificar também, por exemplo, esse é o perfil de atendimento que eu quero agora desse hospital. Aí vamos supor, passou 5 anos, mudou um pouco o perfil. Então, cabe também ao governo, né, ao parte público, ele está próximo para falar, olha, eu preciso que a gente adeque algumas coisas nesse contrato, porque agora mudou o perfil, sempre em prol de um atendimento de qualidade para o paciente. No caso da modalidade que eu estava, ele é separado. Então, o assistencial era que era uma organização social de saúde, e o que eu estava, que é o que a gente chama de OS, e o que eu estava era a concessão, que ela era responsável da construção, equipagem
e também construção, equipagem e os serviços de apoio, engenharia clínica, esterilização, vários itens. E o que aconteceu? Nisso eu tinha muita aproximação com o pessoal do Estado. Então eu já iniciou uma aproximação, e aí eu já comecei um pouco a aprender que é uma convivência diferente, é diferente as cobranças até do que do privado. Às vezes o tempo de resposta deles para uma situação para a gente demora um pouco mais, porque eles precisam fazer mais reuniões. Então aí já foi assim um começo, um início. Agora, claro, muita leitura, tem que ler bastante, buscar bastante, é um novo rol, é um novo caminho, e aí sempre buscando. Então eu fui lendo, tá. E o que aconteceu? Quando eu finalizei a minha jornada nesse hospital, o atual secretário executivo, ele precisava de uma pessoa técnica. Aí foi a parte que eu falei que eu sempre me preocupei em me desenvolver, porque eu nunca imaginei que um dia ele seria secretário, porque ele não era do ambiente político, porém ele foi para o ambiente político naquele período e precisava de uma pessoa com meu perfil e lembrou de mim. Então eu fui chamada estritamente pela parte técnica. Isso também é uma coisa assim bem rara. E uma outra coisa, eu fui para uma fundação, eu fui a primeira mulher, a primeira que não era da fundação, a primeira não médica e a primeira jovem, porque, entre aspas, todos que tinham assumido esse cargo tinham sempre mais de 50 anos. Então, eles falavam que eu era uma criança. Agora, eu vou falar uma coisa para você. A maioria deles até concordou com a minha presença, porque eles acharam que em 2 meses eu iria desistir. Teve, assim, muito machismo. Então, teve muito médico falando assim, mas ela é mulher, mas ela não é médica, ela não vai entender de oncologia. Só que a gestão de um hospital, você não necessariamente precisa entender de oncologia e entender de medicina. Para isso que você tem todo o seu corpo técnico e por isso que você tem tem principalmente o diretor técnico, diretor clínico. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a fazer realmente gestão. Então, por exemplo, não havia no hospital, toda a parte de atendimento emergencial não tinha faturamento. Claro que o público, né, no caso, a fundação que eu fui diretora, que eu atuei como diretora, o olhar dele, ele não vê lucro. Né? Aí você vai me perguntar, mas por que você está falando de faturamento? Ele não vai visualizar lucro. Mas os recursos para manter ele vêm do faturamento, mesmo sendo no Estado, e principalmente números. Então, às vezes você quer falar assim, olha, eu preciso ter mais médicos, eu preciso abrir um concurso público para que se entre mais médicos, porque está aumentando as minhas consultas. Mas se você não faturar, você não registra. Se você não registra, vamos se dizer que para o Ministério da Saúde, você não está tendo essa demanda. Então, teve várias situações. E, claro, muitas sim. Agora, muito jogo de cintura, muita conversa e muito respeito também, né? Eu fiz uma das coisas que muito mexeu comigo foi que eu fiz todo um planejamento de trabalho. E aí, cheguei lá, comecei a chamar as pessoas para conversar. Aí, todo mundo que vinha conversar comigo tinha 20 anos de SECOM, tinha 25 anos, tinha 30 anos. Eu falei, bom, aqui é um lugar de história. Então, peguei meu planejamento e joguei fora, entendeu? Eu também me adaptei a eles. Agora, alguns segredos, né? É fazer, é ter resultado, ação. Tem medo? Tem um frio na barriga? Muito, muito medo, muito frio na barriga, porque você mexer com política não é simples, eles te envolvem em algumas coisas. Uns te envolvem porque quer para o lado dele, alguns envolvem porque quer aproveitar para prejudicar o outro. É um meandro assim muito complicado. Mas se você tiver foco e outra, sempre estar bem atento, informado, colocando em prática. Quantas vezes eu conhecia, então eu fui para campo, eu fui saber quantos leitos tinha, eu não ficava atrás de uma mesa, tá? Eu ia ver, para você ter uma ideia, eu tive um problema gravíssimo. Precisou, porque a gente ia instalar mais um equipamento na radioterapia e precisou diminuir o número de vagas no estacionamento.
dos funcionários, dos servidores. E principalmente atingir o número de vagas de médico. Eu tinha médico querendo ir embora porque não tinha vaga para ele estacionar o carro. Entendeu? E eu tô falando de oncologia clínica. Então, são coisas assim, não dá para você falar. E aqui tem uma característica importante. Eu tenho pacientes que eles vieram dos interiores. Só que o interior aqui, eu estou te falando, é 4 dias de barco, é 5 dias de barco. Não é só simplesmente uma estrada. Então, você imagina uma pessoa que ficou 5 dias para vir. E outra, muitas delas, elas não vêm para ficar em algum lugar, elas vêm para passar na consulta para no final da tarde para o porto voltar, para passar mais 5 dias. E aí você vai falar para essa pessoa que ela não vai consultar, entendeu? Então eu ia lá para o estacionamento resolver, aí eu vejo que era o grande diferencial do engenheiro, né? Porque o engenheiro gosta, ele vai, põe a mão na massa, ele vai atrás, ele faz. E outra também, né? Tudo voltado para números. Que esse foi um diferencial que trouxe para eles. Então, assim, o que me alegra hoje, né? Depois, quando eu saí, eu entrei até como interina e fiquei os 2 anos, completou, eu saí. E o que foi muito bacana é que houve um marco, um diferencial muito grande. Então, hoje eles são muito voltados para números, eles são muito voltados, não é feito nada sem um faturamento, tudo voltado para metas, para resultado. Claro que muitas vezes não anda conforme a gente gostaria, porque assim, no público, a parte burocrática muitas vezes nos desanima muito. Um outro exemplo também, às vezes você corre tanto atrás para receber emendas, né, porque das emendas você consegue ter aquele extra para, por exemplo, fazer a sua reforma no centro cirúrgico. Só que se você não tomar cuidado, vem o dinheiro, vem a verba da emenda. Só que a parte da licitação leva quase 2 anos. Entre você abrir o processo, entrar, resolver e tudo mais, tananã, tem várias situações. Leva às vezes quase 2 anos. E nesses 2 anos, às vezes não dá mais para você usar aquele recurso. Por quê? Às vezes o recurso destinado tem um valor, mas com o tempo você tem inflação, os equipamentos é um outro valor, aí a empresa que ia te atender, ela já não quer mais atender, ela entra com o processo falando que não vai mais atender. Então, se você demorar muito para utilizar esse recurso, que é o que muitas vezes acontece, às vezes a gente acha que não tem recurso, mas tem, só que demora para ser utilizado. E aí, no final, você acaba tendo que devolver, porque não... Então, assim, uma outra coisa também que foi implementado, que eu, assim, constantemente conversava muito, era isso. Não, nós vamos utilizar, nós vamos fazer. E uma dificuldade que eu via deles era a questão de prazo. Muita coisa assim, olha, tem tantos dias, vamos fazer, e não tinha muito isso. Então, é tudo que eles aprenderam. Mas eu falo para você, foi um grande desafio. E principalmente de ser mulher. Esse eu acho que foi um dos principais. Até porque também eu recebia preconceito das médicas. Não todas, claro, mas também recebia preconceito das médicas. Mas ela nem é médica, como é que ela vai fazer a gestão? E no final eles viram, eles gostaram bastante do resultado. Isso, assim, foi um marco muito grande. Que bacana, nossa, uma história impressionante. Eu até vou plagiar a Tostines, tá? Só para pegando o seu gancho, vou plagiar a Tostines, dizendo que o engenheiro é objetivo porque tem muita matemática lógica, ou porque ele tem muita matemática lógica, ele é objetivo, a gente não sabe. Mas, por fim, ele é objetivo, lógico, usa matemática, ele pensa rápido, diferente das outras áreas de conhecimento. Isso é uma característica do engenheiro, né? Mas bacana, eu também passei por isso, só complementando, né, esse negócio de ser mulher. Eu já mandei currículos que eu cheguei assim, para a área, eu falei, nossa, eu tenho tudo, tenho isso. Cheguei lá, entreguei, não vamos pegar. Eu falei, como assim não vai pegar o currículo? Como assim? Eu sou engenheira, tenho mestrado, não sei o que. Ah, não, é a vaga masculina. E você fala, então, enfim. Mas deixa eu te perguntar, nessa confusão toda que é a sua vida, a vivência com a área política e verba e médicos e não sei o que, entrou no meio a pandemia. Essa loucura que virou, né, de cabeça para baixo. Como o intuito era falar também disso, eu já estou puxando o ganchinho aí.
Como é que foi, então, Sim. além de tudo isso, a pandemia junto nessa administração toda? Conta um pouquinho pra gente. Assim, foi muito complexo, até porque também questões de compra, as coisas não é tão simples e rápido. Para o privado já foi complicado, né? Já foi bem complexo, quanto mais para a área pública. Mas nós tivemos também, assim, houve muitas doações de empresas, houve muita solidariedade da população, principalmente das empresas. Muitas delas tiveram que estar fechada, então aproveitar um pouco de mão de obra para fazer EPIs. Teve empresa que própria fabricou o próprio macacão, e então isso ajudou bastante. A Marinha, ela fez, em vários hospitais públicos, ela fez aquela limpeza mais terminal, né? Assim, uma esterilização do ambiente mesmo. Então, também teve esse apoio, esse suporte, teve bastante essa situação. Agora, o maior suporte mesmo é o psicológico, né? É você trabalhar a mente, você não pode se afastar 100%, mas fica com aquele medo que vai levar para sua família, que vai levar para alguém. Então, assim, isso é uma das coisas mais complexa. E outra coisa, assim, continuem um cuidado, não pensem que já acabou só porque amenizou em algumas coisas. Semana retrasada mesmo, a gente perdeu um psicólogo de campo com Covid-19, 47 anos. Então, assim, o perigo ainda continua. E a maior das preocupações é tanto psicológico, né, trabalhar a mente, a questão da imunidade, a pessoa está bem ali naquele ambiente, e uma preocupação muito grande, principalmente com os pacientes oncológicos, porque eles são, né, do grupo de risco. Teve também uma preocupação grande quanto a você desparametrizar, né? Foi verificado que muitas vezes o contato com o COVID era na questão na hora de você retirar os EPIs. Então você coloca, toma todo o cuidado, mas aquele pouco cuidado que às vezes você automaticamente, porque nós temos uma cultura que você está assim, há anos às vezes você tirou, foi ali e às vezes coça um olho, passa às vezes no rosto, sem perceber, são anos de cultura. E não é de uma hora para outra que você corta 100%. Aí tem também a questão do cansaço, tem toda essa situação. Então, assim, foi bem complexo. Mas é algo que você consegue... agora, aquela coisa, quando você tem a gestão, você conhece também ali os seus meios, você já mais ou menos busca mais informações, porque foi um momento muito grande buscar informação. Muita gente não tinha, principalmente, por exemplo, na esterilização, que houve muita dúvida. Uma das principais pessoas que é referência no Brasil, muita coisa ela não sabia. Então, todo mundo foi aprendendo junto, né? O importante é nunca esquecer disso, é ler muito. É cansativo, mas é ler muito, buscar as informações e colocar em prática. Uma coisa, por exemplo, na área da engenharia clínica, né, a BCLIN fez, bem no início de março, nós buscamos verificar com os italianos, com a Associação de Engenharia Clínica Italiana, como foi para eles. Então, eles passaram bastante da expertise, a gente fez um filtro das informações voltado para a realidade do Brasil e passamos circulares. Então, isso também ajudou muito o pessoal em campo, na área. Então, por exemplo, olha, se você tem ventilador, foca principalmente nos equipamentos da UTI. O que você tem aí parado, dá um jeito, corre atrás da manutenção, diminui ao máximo, né, as cirurgias. Então, também essa sugestão para todo o corpo de engenharia clínica no Brasil, cada um dentro da sua realidade, mas assim, ó, leva para o seu diretor a sugestão de diminuir cirurgias eletivas. Provavelmente, dependendo do local, vai ter que usar o centro cirúrgico como UTI, ou usar os equipamentos do centro cirúrgico, monta mais leitos de UTI. Então, assim, o que pôde antecipar disso, né, da parte da engenharia clínica. Então, tinha muitos lugares que não sabia que era engenharia clínica que fazia esse papel, aí descobriram.
Houve também uma luta nossa, Tiago, porque assim, muitas vezes saía várias coisas para os profissionais de saúde e a gente, como associação, né, da engenharia clínica, ia lá olhar, não tinha um engenheiro clínico, olha, tem um engenheiro clínico, mas quem é o engenheiro clínico? O que ele faz? Olha, ele faz isso, 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 isso. E por fim, teve aquela grande participação que foi o Senai em estar fazendo a manutenção dos ventiladores pulmonares junto aí ao serviço público, que também foi muito bom. Nós tivemos, assim, mais de 100 voluntários, pessoas físicas, profissionais. Então, assim, a pessoa, além dela estar trabalhando ali, no final de semana ou à noite, no período da noite, ou tinha gente de férias, estava indo lá para fazer a manutenção desses ventiladores, junto com o Senai, junto também com a indústria. Uma coisa que foi muito bacana foi ver a união da expertise da indústria. Então, a indústria, ela trouxe algo assim, por exemplo, como montar uma linha de produção rápida, com vários protocolos, painéis, né? Então, vinha com a TV, instalava a TV, e todos os processos, você olhava para a televisão, já estava ali para você seguir. Aonde está, aquele ventilador chegou, ele tem que estar ali em 48 horas, vamos aguardar, que é o período, né, da limpeza, desinfecção e tudo mais, para poder fazer a manutenção. Então, assim, você sabia todo esse processo. Então, uniu essa expertise com a engenharia clínica. Outra coisa muito bacana é que, assim, algumas empresas, elas não viam necessidade do engenheiro clínico. Não, eu tenho um engenheiro, eu tenho aqui vários tipos de engenheiro, pode deixar comigo que eu sei fazer tudo. Então, tá bom. Só que quando chegava a parte, principalmente calibração dos equipamentos, ou a funcionabilidade real do equipamento, eles não sabiam. Aí corria. Olha, a Beclean ajuda a gente. Quem pode vir ajudar? Porque assim, eu não sei. Essa parte. Teve empresa que chegou a falar que ela tinha os equipamentos de calibração. Eu estou falando de empresas assim, automobilísticas, né? Você tem o calibrador para o equipamento médico? Tenho. Tudo bem. Aí, claro, quando chegou, ele falou: não tenho. Agora preciso de uma empresa parceira. Outra coisa bacana também, a gente teve mais de 20 empresas parceiras, que foi muito legal também, que se disponibilizaram com seus equipamentos de calibração, disponibilizaram sua equipe, foi muito, muito bacana mesmo. Sobre esse gancho aí só, eu fui um desses engenheiros, eu trabalhei junto com a GM, só com a GM, do Brasil inteiro. Então, Gravataí, uma cidade ali em Campinas, que eu esqueci o nome, perto de Campinas, São Caetano, São José dos Campos, e no Equador. No Equador também a GM ajudou, eu ajudei na sede lá do Equador, tudo online, não fui para lá, mas eu ajudei eles lá também. E disponibilizei profissionais, e disponibilizei simuladores e analisadores, tudo para fazer. Eu acredito que eu assinei de 500 a 1.000 laudos de ventilador pulmonar nessa pandemia para a GM. Mais ou menos isso. Mas nós auxiliamos também. Até hoje ainda continua. A GM São José dos Campos é a única planta da GM que ainda continua fazendo manutenções. A ideia é ir até o final do ano. Novembro, dezembro, ainda não decidimos ainda. Mas estamos lá. Ontem mesmo tinha um funcionário meu lá. Bom, aproveitando o gancho, agora uma curiosidade. Eu vou te fazer uma pergunta. E lá, claro. como foi recebido? Eles viram a necessidade do engenheiro clínico no início ou eles acharam que já tinha todo o know-how, expertise? Não, então, falei, Patrícia, que eu um bate-papo aqui. O que aconteceu? Olha, o que aconteceu? Eu cheguei lá... Não, vamos lá, eu vou falar rapidamente, tem um monte de perguntas para fazer. Eu acho que não vai dar para fazer tudo, mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Deu a pandemia, estourou a pandemia, fechou tudo. Entrou em contato comigo a Embraer, que queria fazer um ventilador pulmonar. Aí eles queriam, a gente quer um exemplo de um Bird Mark 7. Falei, eu tenho aqui. Então tá bom. Aí entrei lá na Embraer, achei maravilhoso o sistema assim Porque o que aconteceu? A área médica, principalmente equipamentos médicos, é uma coisa que não é tão complexa assim de se fazer. Obviamente que existem módulos e softwares complexos, mas a parte sim de estrutura, essas empresas para fazer uma produção disso ia pegar rapidamente. Isso eu já tinha essa expertise. Quando eu entrei na Embraer, eu mostrei para eles queriam fazer um Bird Mark 7 com uma impressora 3D.
Deu problema com a Boeing, a Embraer ficou meio que à deriva, que a Boeing deu para trás na compra, e aí acabou a verba e a Embraer não foi para frente. Ela está fazendo junto com o Albert Einstein, a parte fisioterápica do Albert Einstein, e aí eu entraria junto com eles também para fazer esse processo. Fizemos vários protótipos, conseguimos fazer funcionar. O problema do Bird Max 7 é a exalação que a gente estava querendo para não contaminar o ambiente, ou usar um filtro EPA, alguma coisa ali, mas estava tudo fácil não ia demorar para resolver. Já a GM entrou em contato na mesma época e falou assim, ó, a gente quer outro caminho da Embraer, a gente quer o caminho de manutenção. Só que eles não, eles desde o começo falaram, nós não temos expertise. Aí o que eu fiz? Fizemos uma live com todos os engenheiros da GM, de todas as plantas, e eu peguei uma aula minha que eu dou para os meus alunos de ventilação pulmonar e estava lá escrito Univap. Aí e dei uma apresentação, porque eles achavam que o ventilador, eu nem chamava de ventilador, chamava de respirador. Eles falavam assim, isso daí o que é? Uma coisa simples, é dois pistões que ficam jogando ar para o paciente. Eu falei, claro que não. Aí fui lá, mostrei qual é a função do ventilador, os caras ficaram assim, pediram a apresentação, os caras, porque tudo que eles viam no Wikipedia ou na internet, alguma coisa muito vaga, assim, né? E aí mostrei para eles falaram, tá bom. Mas foi assim, de última hora, você pode vir aqui agora? Eu falei, meia hora eu tô aí. Falei, então tá bom. Em meia hora eu cheguei, já peguei, não sabia o que ia apresentar, peguei a apresentação rapidamente, apresentei e mostrei para eles. Aí mostramos, daí depois, no próximo dia, nós vimos a alteração da linha de produção. Por exemplo, um ar comprimido tinha que ser um ar comprimido específico, não pode ter óleo, não pode ter umidade. O oxigênio, eles não tinham oxigênio a 100%, aí já corremos atrás do oxigênio. Montamos 4 bancadas com uma linha de produção para fazer a manutenção, só que um ajudou o outro. A parte do equipamento, eu ajudei. Agora, a parte de produção, a linha de produção, de como que seria feita a situação, eles estão a quilômetros de distância nosso. Então, os caras me ensinaram muita coisa também. Foi uma troca bem legal. Falei rapidamente, senão eu ia falar mais. Depois que a coisa a gente conversa, eu explico mais. Olha, eu tenho algumas perguntas. Bacana. O que é interessante que você demonstrou que, como a Patrícia tinha falado, o pensamento rápido do engenheiro, né? Então, Sim. assim, você tinha a expertise e o know-how. Porque esse era o momento da gente mostrar a importância da engenharia clínica. Então, assim, o reconhecimento da área e também o engenheiro biomédico, ele, olha, pelo menos assim, a gente andou assim uns 70% do que não andaria se não tivesse tido essa oportunidade. Claro que jamais eu gostaria que tivesse tido a pandemia, mas já que houve, né, nós podemos aí ter demonstrado. E o que é mais importante, que a gente está lutando muito, é isso, Thiago, é o know-how verdadeiro, é a expertise verdadeira, é aquela pessoa que realmente possui conhecimento. Porque às vezes você pega algumas pessoas que não estudam e não tem jeito, é estudo, é leitura, é o dia a dia, é unir tudo. E aplicar, né, a aplicabilidade. E o que eu vejo, às vezes, que as pessoas às vezes não lê, não corre atrás, e aí depois surgem umas oportunidades e a pessoa acaba perdendo porque não estava preparado para aquele momento. Então, eu vejo também que surgiu uma oportunidade de você mostrar a importância da área e você estava preparado para isso, né? Mais ou menos igual aconteceu comigo. E aquela coisa, né, Patrícia? Eu tento, por mim, assim, se aquele local não deu para você ir, é porque aquele local que não estava preparado para você. Com certeza, concordo em número, gênero e grau. É isso aí. Nossa, forte demais, que eu tô querendo iluminar, aumentar minha iluminada. Bom, então, a próxima. Bom, eu concordo isso. Eu acho que, assim, o engenheiro biomédico entrou em evidência com a pandemia. Eu até comentei na live passada que deu um impulso, assim, para a nossa profissão, que ainda estava em ascendência e, deu aquele pulo de... Passou a existir, né, Thiago? Bom, agora sobre eu tenho 2 perguntas, eu vou falar, porque eu acho que eu vou fazer essa última pergunta, depois a Patrícia que termina. Eu tenho 2 perguntas para você, vou emendar e tenta ser um pouco sucinto. Uma você já começou a responder, que é, na verdade, o papel da ABclin junto à pandemia. Como que foi? Você, como membro da ABclin, também, você não apresentou isso, você demonstrar e mostrar para como que foi, você já começou a falar da Itália e tal, a ABclin, eu como membro associado à ABclin, vi que teve muita coisa demonstrada pela ABclin. Eu tenho, sim, algumas divergências. A ABclin primeiro?
A ABCLIN é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica. É uma associação de engenharia clínicas. Os engenheiros biomédicos não têm uma associação. Meu sonho é que os engenheiros biomédicos criem uma associação de engenharia biomédica, porque é diferente, engenharia clínica e engenharia biomédica. Claro que um está junto do outro. Tá. Só mais um minutinho. Isso. Gente, esse gancho. Para quem não sabe, a engenharia biomédica, ela tem várias grandes áreas. Uma das grandes áreas da engenharia biomédica é a engenharia clínica. Por isso que muitas desse cargo de engenharia clínica é destinado ao engenheiro biomédico, que possui toda a carga, a bagagem necessária para assumir essas necessidades dessa profissão. Tá? Então, uma das grandes áreas da engenharia biomédica, por isso engenheiros biomédicos são associados à ABCLIN, que é a Associação de Engenharia Clínica, essa grande área da engenharia biomédica. Tiago, vai aí. Então, a Ana Paula, então, como membro da ABCLIN, ela nos auxiliou nos grupos de engenharia clínica da ABCLIN, com esse caso, por exemplo, mostrando como que estava na Itália e como que estava vindo a pandemia para o Brasil, como seria uma situação de desastre mesmo, como que era o que estava acontecendo na Itália. Então, isso nos auxiliou já com muito tempo de antecedência, a gente fazer as contingências no hospital, aumentar os leitos de UTI, aumentar os leitos de internação e aumentar os leitos de acolhimento desses pacientes. Eu fiz em vários hospitais essas contingências. E isso a ABCLIN me ajudou e ajudou a muitos engenheiros biomédicos e clínicos por causa disso. Então, essa é a primeira pergunta que você já começou a responder, se você tiver mais alguma coisa a incorporar. E a segunda, caso você queira falar, fizesse propaganda do seu livro, que eu sei que você tem um livro também publicado. Então, falando da ABCLIN, porque assim, a questão do livro é porque eu tenho uma outra veia também, que é a área do coach. Então, sou Master Coach, mas com foco mais para Business Coach e Leader Coach. Que é uma área também muito interessante para desenvolvimento pessoal. Ela vem bem de encontro, né, com esse jeito do engenheiro, de agir rapidamente. É uma área que, por não ser totalmente reconhecida, ela ainda não tem, né, normatizações, algumas coisas, então ela é uma área que às vezes ela fica um pouco... algumas pessoas se aproveitam, né? Então, mas assim, quando você leva a sério e aplica a sério, é uma coisa assim muito boa. E foi daí que surgiu a oportunidade, eu escrevi 2 livros. Então, da ABCLIN, assim, foram muitas atuações importantes. Então, uma foi essa, a primeira, que foi de trazer essa expertise e o know-how. A outra foi uma circular com orientações de tudo. Então, por exemplo, quais EPIs utilizar, porque nós recebíamos muitas dúvidas. Qual EPI eu utilizo? Qual EPI eu não utilizo? Em qual setor que eu vou? Eu tenho que realmente utilizar o EPI ou não? Qual filtro? Nós fizemos, por exemplo, live com fisioterapeuta, fizemos live com vários profissionais, porque tem coisas que não é do engenheiro, né? É uma equipe multidisciplinar, que ele vai complementar ali com o outro. Então, nós trouxemos o profissional gabaritado para estar falando, orientamos também muito, buscamos apoio, teve várias associações ou várias ações de psicólogos, assistente social, de apoio ao profissional da saúde. E eles aceitaram também dar esse apoio para o engenheiro clínico. Então, tinha lá, eu fiz o teste, inclusive, com eu entrei em contato, então você marcava uma consulta, por exemplo, por telefone ou por vídeo, que o objetivo era uma escuta ativa. Era o quê? Não é exatamente uma consulta de um tratamento, né? Não é uma terapia, mas é ela te escutar do que você está passando ali naquele dia a dia. Olha, eu estou com medo de me contaminar, eu tenho um avô que mora comigo, por exemplo, tem uma pessoa idosa que mora comigo, eu tenho medo, mas eu também não posso deixar de trabalhar agora nesse momento. Então, assim, mas tem gente que não tem com quem desabafar. Então, tinha esse local, a gente também trouxe isso, mas principalmente o que a gente trouxe foi essa questão de a parte técnica, a questão, por exemplo, orientamos muitos, tanto empresa quanto a fazer aplicar a escala com seus funcionários. Então, muita gente aplicou a escala 12 por 36,
para o funcionário também ter aquele dia que quer ficar em casa, quer dormir, quer ficar tranquilo, quer se alimentar bem, quer para recuperar as energias, também ficar, né, ali com seu filho, então recuperar bem as energias, a sua imunidade para poder estar aí atuando no dia a dia sem muitos problemas. Tivemos algumas perdas na área da engenharia clínica, né, infelizmente, mas graças a Deus, assim, se a gente for ver em números próximo de outras áreas, foi um número bem menor. Agora, claro, né? Eu nesse ponto não olho por número, porque cada um é muito importante. Mas isso demonstra que todo aquele cuidado que a gente foi orientando, foi falando e foi ajudando, isso as pessoas aplicando ali no dia a dia foi bem sucinto e surgiu o resultado, né? E claro que o protocolo continua, e cada vez mais. E nós esperamos que as pessoas percebam a importância, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada com a área do CCH. Então, eu passei a pandemia inteira falando para as minhas amigas, falando assim, olha, enfermeira ou médica, né, infectologista, eu falava assim, olha, doutora Marla, tudo aquilo que você passava anos, né, igual, por exemplo, para fazer uma campanha de lavagem das mãos, era muito difícil, né? Eu mesmo, uma vez no hospital, eu chamei a responsável do CCH, uma doutora infectologista, eu falei para ela assim, vem cá no refeitório, senta aqui do meu lado. Às vezes ela preocupada com tantas campanhas, eu falei, senta aqui, repara quantas pessoas que entrou no refeitório e lavou a mão. Quase ninguém lavava a mão. Então, assim, às vezes, né, era uma dificuldade, uma coisa simples, né, mas era uma dificuldade muito grande. Então, e eu via tudo aquilo que elas falaram, porque eu não sei, para mim, por exemplo, os protocolos em si não era tão inovador. Eu tive que intensificar muito, mas falar que era uma grande novidade, alguma coisa, mas tinha muito profissional da área da saúde que não exercia. E esse era um diferencial. Principalmente muitos foram contaminados na retirada do IPI. Então, principalmente ali na retirada da luva ou da máscara, né? Que na retirada da máscara relava aqui no olho, encostava no olho e com isso, ou principalmente aqui nos lábios, né? E com isso acabava se contaminando. Alguns assintomáticos, né? Só que daí ele transmitia para o outro, transmitia para o colega, né? E fora também a carga, assim, o emocional, né? Não é simples para a família e nem para o profissional ver que entrou uma pessoa e ela foi internada e depois ela saiu e você não pôde visitar, né? Saiu, às vezes faleceu, mas naquele intervalo você não pôde visitar e principalmente você não ia poder fazer velório, não pode fazer velório, não pode chamar ninguém, ir lá e enterrar, e só. Então, assim, é muito traumático, né, passar por tudo isso, assim, junto. E nós fomos colaborando, fomos ajudando, e principalmente, assim, muitas lives ajudou muito nessas respostas. Principalmente na montagem, nos filtros, para o ventilador, né? Se eu não me engano, nós fizemos 2 ou 3 lives sobre isso. Fizemos live também sobre equipamento diagnóstico com uma empresa de ressonância que ela tem o tomógrafo portátil. Não é o tomógrafo portátil, ela tem o tomógrafo no container. Então, ela monta um container onde for preciso, com todas as características necessárias e atendendo a legislação para colocar o equipamento de tomografia e já está se preparando para fazer o da ressonância. Então, assim, foi bastante, a gente buscou muito. E todos os dias publicações, né? De 3 a 4 publicações por dia e com muita informação. Porque nós estávamos no meio da questão dos protocolos. Então, o protocolo de hoje já não era mais o de hoje. Ele chegava amanhã, ele já mudava. Então, chegava no outro, ele já mudava. Então, a gente se preocupava muito também em estar publicando os protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, ou as dúvidas mesmo estadual, municipal, tudo isso a gente estava se preocupando bastante em estar ali publicando. Tentamos também colocar os engenheiros clínicos para poder participar lá do posto Shell. Eu acho que foi o Ipiranga e o Shell, mas aí eles não aceitaram, não caracterizaram como... Mas tentamos, quem sabe.
Só uma coisinha, Patrícia, que eu sei que já tá, a bola tá com você, mas esse do posto Shell eu não tô sabendo, não. O que que foi isso aí? Eu não tô sabendo. Não, é que o posto Shell e o posto Ipiranga, eles fizeram 1 ou 2 semanas de quem era profissional da área da saúde, se cadastrava com seu registro, né? E conseguia colocar R$ 50 de combustível. E aí nós tentamos também demonstrar que o engenheiro também faz parte, né? O profissional da área de engenharia clínica também faz parte e também estava ali atuando na linha de frente. Mas aí eles não compreenderam muito bem e não aceitaram. Mas não foi só a gente, porque no caso eles aceitaram somente os médicos e enfermeiros. Então outras profissões também não entraram, que também tentaram, também não entraram. Mas assim, o que foi a importância que nós vimos? Vamos começar a falar. Importante também é isso. A gente tem que demonstrar. Uma coisa que eu achei interessante, esses dias atrás eu vi uma aluna de engenharia biomédica postando no Instagram dela assim: você é médico? Você é biomédico? Você sai tudo, menos o engenheiro biomédico. Eu falei assim, gente, eu tô há 12 anos formada, certo, Tiago? Nós vamos para 12 anos. E as mesmas perguntas que me fazia 12 anos continuam. Então, nós precisamos aí mostrar o que a nossa área faz, o que ela... a importância. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana que a Patrícia falou, a atuação do engenheiro biomédico, a diferença dele à frente da engenharia clínica, ele é um profissional muito multi na questão de compreender tanto a engenharia hospitalar, parte de manutenção predial, quanto a parte também da própria engenharia clínica, a gestão dos equipamentos. E outra também, uma análise muito voltada para a gestão mesmo ali do equipamento, né? Porque engenharia clínica não é só você ver um equipamento parado, vai lá, faz a manutenção e volta. Tem todo um rol de gestão, participar também do orçamento, mostrar a importância de você estar trocando aquele equipamento, ou estar fazendo a manutenção, alguns equipamentos você fazer uma manutenção preditiva, não só fazer a preventiva ou a corretiva. Então, participar dessa análise de custo, aumentar a potencialidade do resultado daquele equipamento, isso também faz parte do engenheiro participar. Não é somente eu vou ali, vou falar, vou abrir uma OS, né, uma ordem de serviço, ou nós mesmos com a nossa equipe interna, quando tem, vai fazer a manutenção, ou vai entrar em contato com quem é terceirizado ou tem um contrato, e fica aguardando, arrumou, pronto, acabou. Não. A engenharia clínica é muito mais que isso. E o engenheiro biomédico, ele tem um olhar muito amplo de tudo isso, muito visionário de tudo isso. Então, assim, agrega bastante. Isso é graças à formação de vocês, né? A formação da engenharia. Eu falo que ela é uma engenharia multidisciplinar. Eu brinco com os meus alunos que vocês passeiam pelo campus inteiro. Vocês vão em todas as faculdades, porque é um pouquinho de cada coisa. Então, você vai lá na faculdade de saúde, você vai na faculdade de educação física, você vai na odontologia, você vai na administração, você está com a parte na engenharia elétrica, na engenharia da computação. Você tem uma mescla de informação que traz essa possibilidade de você olhar em vários ângulos. E aí isso torna o profissional hábil. Pode falar. Agora eu tô pedindo. Ô, Ana Paula, só faltou ela falar do IPD, né? Também! Não, eu não deixei ele de fora, não. A gente sempre passou bastante tempo no IPD. E a gente até brincava, Patrícia, que só faltava a gente passar também pela escola do ensino fundamental, porque o resto a gente passava em tudo. Né? Só faltava a gente ir, porque até no técnico, nos pré-técnicos, a gente ia. Para alguns projetos, né, Tiago? Principalmente elétrico, a gente procurava lá, principalmente alguns professores, ajudava bastante a gente nos projetos elétricos. Então, só faltava o fundamental, porque o resto a gente... Mas o pessoal não foge de IPD, não, porque a aula de células, né? É tudo lá o laboratório, eles vão lá dentro fazer as aulas. Então, não foge também, não. Graças a isso, né, temos essa formação completa e com possibilidades de mestrados e doutorados que estão lá dentro também. Ana Paula, eu gostaria de abrir para você finalizar, você gostaria de passar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Encerrando assim, o que eu gostaria de mencionar para
né, não só para os alunos ou para quem é profissional, atuante, pensar muito na sua carreira, tratar como uma carreira, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas reclamando, isso no âmbito geral, não só na nossa área, mas a pessoa não se desenvolve, não busca, por exemplo, uma coisa simples, um português, gente. Hoje você vê algumas pessoas, tem alguns e-mails que a gente recebe na Associação de Engenharia Clínica, na ABCLIN, que a vontade às vezes é responder assim, olha, a pessoa às vezes pergunta, né? Estou no 5º período, o que é engenharia clínica? Mas se eu te contar o conteúdo, né? Eticamente eu não vou fazer isso, mas se eu te contar o conteúdo do e-mail, a vontade de falar assim, olha, volta de novo lá no 1º ano, começa, mas estuda um pouco mais o português. Então, porque assim, isso faz parte, é a sua imagem que você está mostrando, né? Então, focar muito nisso, porque as oportunidades, elas surgem. Só que você precisa estar preparado para elas. Não é a oportunidade surgir para daí você se preparar. Então, assim, se prepare, estude. Outra coisa, busque muito foco que você assim, como você mesmo disse, a engenharia biomédica é um leque. Então, busque conhecer todos esses leques, aquele que você se identificou, busque estar atuando ali nele. Uma outra coisa importantíssima, assim, principalmente quem está na graduação, se preocupe muito com o inglês. Eu não tive a oportunidade financeira, né, por questões assim, não tenho que reclamar, mas eu tinha uma situação mais simples financeiramente. Eu não tive a oportunidade de ter um inglês antes da graduação, isso me fez falta. E depois, durante a graduação ou pós a graduação, acaba sendo um pouco mais complicado, porque você, assim, você tem muitas coisas para fazer e aprender uma língua, né, exige você estar com um pouco mais de tranquilidade e tudo mais, então é um pouco mais difícil. Então, assim, aproveite esse momento, essa oportunidade, principalmente porque vocês têm muito... Olha, nós somos 12 anos, né, Tiago? Não é tanto tempo, mas a gente, por exemplo, nós viemos ainda do disquete, né? Não sei se alguém aqui sabe o que é isso, mas a gente andava com um negócio desse tamanho, com 12 disquete. Uma coisa que eu acho que o Tiago não lembra, mas a primeira apresentação em CD da nossa turma, quem fez foi o Tiago. A gente achou o máximo. Olha, o Tiago já está com CD. Não sabia. Pendrive, meu Deus, para a gente ter um pendrive. Não era fácil nem de comprar. Internet, então, computador, é igual hoje. Hoje eu faço tudo no meu celular, gente. Imagina que a gente tinha uma coisa dessa. Então, assim, aproveitem que vocês têm essa oportunidade, se dediquem principalmente ao inglês, que é o que vai agregar muito com seu mestrado ou doutorado, ou outra especialização, né? Mas, principalmente, a gente focar muito, assim, na carreira, no especialista, seu diferencial. Eu vejo muitas vezes pessoas, até eu cheguei a ouvir, pessoas que às vezes não sabem que eu atuei como diretora, falar que engenheiro não chega a ser um diretor. Eu falo, chega, só que ele tem que ir galgando aquilo, ele tem que querer aquilo e tem que agir conforme aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que a GM com a Embraer procurou o Tiago, porque o Tiago vem plantando isso lá atrás. Senão, eles não iriam buscar o Tiago. Então, esse que é o diferencial que nós já temos que ir plantando, né? Não ficar assim, será que tem oportunidade na área? Mas o Brasil não tem oportunidade para engenharia biomédica. O Brasil não tem oportunidade para engenharia clínica. Mas porque não tem vaga. Então, assim, você vê muitas reclamações. Mas você vê a pessoa se desenvolvendo, você vê, por exemplo, se desenvolvendo em oratória, se desenvolvendo ali na sua apresentação. Eu, por exemplo, hoje, conversando assim com o Tiago, eu estou vendo o quê? O Tiago se desenvolveu bastante na questão de ser um professor e ministrar aula, né? Eu estou vendo que você está se desenvolvendo bastante, né, nessa área, né, nessa expertise, que talvez você não teria, mas foi se desenvolvendo. Por quê? Porque você está atuando nessa área. Então, assim, buscar todo esse desenvolvimento que a oportunidade tem. Eu creio que tem muita, muita oportunidade.
E mais do que nunca os profissionais vão ser, sim, vão se destacar, mas é nós que temos que mostrar esse diferencial, nós que temos que... Desculpa até falar um pouco demais, mas é porque eu sou apaixonada pela engenharia biomédica, assim, desde Eu que também. eu entrei, um diferencial, por exemplo, quando eu entrei na graduação, antes de eu entrar, quando eu fiquei sabendo... Inclusive, foi através de um outdoor. Eu passando em frente do outdoor, eu vi lá, Univap oferta graduação em engenharia biomédica. Mas o que é engenharia biomédica? Então, eu fui me informar, eu fui saber o que era engenharia. Quando eu entrei no curso, eu sabia o que era. Então, esse problema eu não tive. Desde o primeiro dia, eu sabia o que era, eu sabia o que eu ia aprender, eu sabia. Então, isso também fez um diferencial grande. A informação, os dados, você trabalhar com isso e correr atrás. E às vezes eu vejo muitas vezes o aluno hoje não fazendo isso. E aí depois isso surge, né, efeitos na carreira. E aí às vezes algumas coisas não acontecem na carreira, a pessoa não sabe o porquê. Então fica aí uma dica até de coach agora, né? Então faça, tenha aí o poder da ação, corre atrás que vai fazer o diferencial para você. E no mais eu quero agradecer muito. Tenho muito, olha, eu gosto muito de Manaus, mas assim, São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, gente. Aproveitem, curtam, olha, não tem igual. É uma cidade completamente diferente, maravilhosa. Tenho muita saudade da Univap também, de todo mundo. E fiquei muito feliz com o convite e quero agradecer muito vocês, viu? E uma outra coisa, andar também no campus todo ajuda, viu? Ajuda principalmente nós mulheres a não engordarmos. Ajuda Hoje eu já até não na aguento. atividade. Hoje eu já não Isso aguento fez mais andar lá. Isso fez diferença pra gente, principalmente para mim, depois que eu saí, porque eu fazia muita atividade física, subindo aquele morrinho do IPD, então, Não, mas e assim, só tenho Academia tá saudades, né? inclusa. Muita coisa boa. Sim, a Oi? academia já vem inclusa, com certeza. Bom, O campus é bem grande. eu andava da Fazendia até o ponto de ônibus, que era do outro lado da universidade, diariamente. Hoje em dia eu já não aguento mais nem subir o morro do IPD mais, que já não dá mais. Ó, eu não sabia que eu era o primeiro a levar o CD, eu não lembro dessa história mesmo, não. Eu lembro que eu levava o CD mesmo, mas eu não lembro. Mas devia ser uma coisa muito chique na época, de você levar CD para apresentar e tal. Muito obrigado, Ana Paula. É um orgulho ter você aqui, uma profissional, engenheira biomédica. Eu estava fazendo as contas aqui, nós temos 12 anos de formado, o final do ano faz 13. 13 anos, formamos em 2007. Meu, agradeço a sua história de vida. Meu, por mim aqui eu ficava falando horas e horas com você e tal. Com relação ao que você falou da minha oratória, bom, na hora de falar sério, eu falo sério mesmo, eu agradeço pelo elogio e tal. Mas saindo daqui, sou aquele mesmo cara de boteco de sempre, normalmente. Mas continuo, eu estou à disposição de você o que você precisar também, tá bom? Bom, e deixa agora aí com a Patrícia para continuar aí. Ana, muito obrigada pela sua presença. A sua contribuição foi ímpar aqui para a gente. Você está convidada. Você tem meu WhatsApp agora, querendo fazer alguma coisa. A gente tem muitos alunos que querem trocar informações, trocar conhecimento. Vamos conversando, a gente fecha essa sintonia com o passar do tempo. A Univap, a Engenharia Biomédica, está de portas abertas para você. Fique à vontade no que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada pela sua presença nesse nosso evento, que tem o objetivo também de mostrar a nossa profissão e o valor da nossa profissão. Estou pegando um pedacinho do que o Lázaro escreveu para a gente aqui. Já abro a palavra para você. Valorizar a área acima de tudo, exatamente. A gente tem que mostrar que também somos heróis, aproveitando a pandemia, também somos heróis, mas heróis tecnológicos por trás da saúde. E é ali que a gente atua, é ali que é o nosso lugar mesmo. Ana, obrigada de coração por você ter vindo hoje. Igualmente. Tiago, apresenta na semana que vem. Ana Paula, só uma pergunta, não vai ter espaço para perguntas? Patrícia? Vai, já. Então tá bom. Tá bom. Bom, semana que vem vai vir sua amiga, Ana Paula, minha amiga também, a Thalita.
do regional. Ela vai Oh. falar para ela é uma ótima profissional também. Ela vai falar, quando eu explico para os meus alunos que eu falo assim, olha, o engenheiro biomédico, nós tínhamos essa mesma apreensão de vocês, de não estar no mercado, não conseguir alguma coisa no mercado, mas hoje em dia quem estudou comigo está quase todo mundo já no mercado, está todo mundo, cada um seguindo o seu caminho, mas está todo mundo bem. Eles não acreditam em mim. Então, a Thalita também estudou com a gente, se formou, uma ótima profissional, e ela vai falar para a gente um pouquinho do engenheiro clínico atuando em hospital público mesmo, bem no fundo da raiz mesmo. Eu falei um pouco de hospital particular, né, que é mais o meu foco, na semana passada, e ela vai falar bem com relação a como é contingência, como é que é o trabalho, alguma coisa que você já citou também, mas ela vai apresentar na semana que vem, a Thalita Greco. E vai pegar no foco da acreditação, gente. A acreditação ONA, preparando a engenharia clínica, que é de deixar os cabelos em pé, não é isso, gente? Muito! Não é fácil. Não dói. Não é fácil. Então vai dormir 1h da manhã para acordar às 3. Não é fácil, mas semana que vem ela tá... A gente chama... Vocês estão com uma profissional assim excelente para falar sobre acreditação. A gente vai falar a gente chama de TPA, né? Tem a TPM, né? A TPA. Tensão pré-acreditação, né? Isso daí acontece normal. Ana, mais uma vez, obrigada. Está convidada semana que vem, se quiser participar, fique à vontade, dá um alô para a Thalita. O link é o mesmo para a semana que vem, é só entrar, se cadastrar, o mesmo procedimento. Muito obrigada a sua presença. Agora a gente abre para a presença,